Tarifas de importação, artigo do professor Naércio Menezes, que me remetem a uma passagem do meu livro Finanças Comportamentais, Desejos, Tentações e Felicidade. Na página 240, olha só que interessante esse texto. O francês Paul Albo apresenta a psicopatologia econômica. Psicopatologia econômica. O que seria isso? Ocorre quando uma civilização vê o futuro como ameaça, com base em uma situação presente constituída por uma aguda insegurança econômica, pelo crescimento do desemprego, pela redução do poder aquisitivo, pela desconfiança em relação a autoridades, sindicatos e partidos, pela intolerância e pela xenofobia, pela proliferação de charlatões, demagogos e seitas, pela medicalização da vida cotidiana, por meio do uso de ansiolíticos e antidepressivos, entre outros fatores. Olha só, o que é a psicopatologia econômica? É quando a economia faz a pessoa adoecer. Adoece, e aí vai para medicalização, começa a crer em tudo que é charlatão, que promete uma vida melhor, como apostas, betes e muitos pastores evangélicos com essa ideia neopentecostal e tal, né? Olha como proliferou essas igrejas. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui que não é para ofender, é para esclarecer. O professor Naércio, ele traz aqui uma história muito interessante, o que aconteceu com os Estados Unidos, que levou à psicopatologia econômica. Olha só, os Estados Unidos tinham uma indústria estabelecida e competitiva internacionalmente, até que o Japão encontrou um jeito mais barato de produzir automóveis. Ali nos anos 50, quando a Toyota surge e começa a mudar completamente a cara do cenário automobilístico, né? Começa a produzir carros com muito mais qualidade que os carros americanos e invade o mercado com carros. O Corolla é o grande sucesso da Toyota, não é? Depois disso, depois que o Japão descobriu como fazer carro melhor e mais barato que os Estados Unidos, a China abandonou o comunismo na economia e ingressou com força no comércio internacional, produzindo bens intensivos em trabalho, aproveitando seus 700 milhões de trabalhadores que ganhavam salários baixos. Os produtos chineses invadiram os Estados Unidos, provocando o desaparecimento do estilo de vida tradicional em várias cidades industriais americanas. Como consequência disto, vieram o vício em opioides e os suicídios entre os homens brancos que trabalhavam nestas indústrias. Percebe a psicopatologia econômica? Os Estados Unidos, que no pós-guerra cresceram assim absurdamente na sua economia, né? O American Way of Living, né? O American Way of Living, né? A ideia do American Way, América, aquele progresso econômico. Todo mundo queria estar nos Estados Unidos, todo mundo nos Estados Unidos prosperou bastante, mas isso acabou nos Estados Unidos. E não acabou por conta do Joe Biden no último mandato. Acabou porque os próprios Estados Unidos transferiram todas as suas fábricas para a China para explorar a mão de obra barata da China e ter produtos mais baratos. Acontece que essa exploração da mão de obra chinesa deu à China muito know-how e hoje os Estados Unidos dependem dos produtos que vêm da China super baratinho. E as pessoas nos Estados Unidos perderam os seus empregos porque esses empregos foram para os chineses. E agora? Aí a galera, por conta da psicopatologia econômica, começa a se viciar em opioides e altas taxas de suicídio. O Angus Deaton, economista, ele tem um termo que ele chama de mortes por desespero. O que é a morte por desespero? É quando a pessoa se vê endividada, sem perspectiva de futuro, ela acaba se matando. Não que ela vá dar um tiro na cabeça, às vezes até dá, mas ela vai para o álcool, ela vai para o vício, para as drogas e ela se mata aos poucos. Psicopatologia econômica. Quando a economia não vai bem, o ser humano cede a tudo que é possível. O professor Naércio, ele também traz o que aconteceu com o Brasil
Não é? Quando o Collor ele abre o mercado brasileiro para as importações e o Brasil começa a receber importação, só que a indústria brasileira não era tão forte quanto a indústria americana. E aí o que acontece no mercado brasileiro? A mesma coisa, uma enxurrada de produtos vindos de fora muito mais baratos, a indústria nacional não consegue sobreviver e joga milhões de pessoas para informalidade. E nessa informalidade, o que acontece? Provoca diminuição dos salários relativos e aumento da criminalidade nas cidades mais afetadas. E aumentou também a religiosidade das pessoas em busca de algum conforto espiritual. Psicopatologia econômica. Não é? Quando eu não tenho perspectiva via economia, aumenta esse desejo de uma solução mística. E por que eu falei que eu não quero ofender ninguém? Porque a fé, cada um tem a sua. E isso não se discute, né? No que eu tenho fé. Cada um tem fé. E o ateu tem fé que não existe, tá tudo certo. Ninguém tem que convencer o outro que a sua fé é certa e a do outro é errada. Fé é fé. Se fosse fato, não era fé. Né? Fé é porque você não consegue provar. Você acredita, mas você não prova. Por isso chama-se fé. Então não é a questão de julgar a fé das pessoas. Mas é a questão da gente entender que essa busca por uma solução espiritual, ela parte muitas vezes de uma necessidade econômica não atendida. De uma frustração com o que eu não consigo ter de questões materiais nessa vida. Né? Porque a economia não vai bem, não funciona, as pessoas não têm emprego, não têm renda. E aí nesse desespero eu tenho algumas opções. Né? Ou o caminho das drogas, ou o caminho da busca por uma solução espiritual. Mas de qualquer forma, essas soluções não estão dentro de mim. Elas estão fora. Elas são projeções que nós humanos fazemos. E aí, o que é interessante e que a sociologia nos ajuda a entender? É óbvio que quando as pessoas começam a frequentar uma igreja e elas param de beber, elas param de fumar, elas começam, obviamente, por conta disso, guardar mais dinheiro, porque não tem mais esse gasto, elas se entrosam e por isso entrosar com as pessoas, alguém arruma um emprego, arruma um trabalho, ou alguém vende alguma coisa ali e começa a se ajudar, né? Faz um doce, um bolo, enfim, você se vira e por se virar na informalidade, esse núcleo, essa comunidade acaba te ajudando. E aí você acaba tendo uma vida material melhor. Mas isso não vem de Deus, isso vem da sua própria conexão com outros humanos numa comunidade. É daí, inclusive, que vem o nome comuna, né? Que depois você vai falar de comunismo. O que é comunismo? Vem de comuna. Essas pequenas comunidades onde as pessoas se ajudam. É isso. Então, a sociologia explica o fenômeno. Você participa de um grupo, faz relacionamento, começa a prosperar por conta desse relacionamento que você cria com as pessoas. O Aristóteles, há 2.400 anos atrás, já falava que o ser humano é um animal social, não vive sozinho. Precisa do relacionamento, precisa se comunicar, precisa comungar, né, de alguma forma com a sua comuna, com a sua comunidade. Então, do ponto de vista sociológico, nós somos feitos para viver em comunidade. E a comunidade nos acolher e nos ajudar. É isso, no fundo é isso. Não é? O ser humano vive em comunidade. Nós somos ainda tribais, bastante tribais. Agora, quando a gente depende da economia, porque no mundo moderno a economia manda nas pessoas, então quando a economia não funciona, a gente fica psicologicamente fragilizado e começa a recorrer aí para tudo que é solução possível, né? As soluções do desespero. Isso que é a psicopatologia econômica. Por isso que você precisa ler o meu livro Finanças Comportamentais, Desejos, Tentações e Felicidades, porque são essas reflexões sobre o nosso comportamento à luz da psicologia e da economia. E no final ainda tem o capítulo 13, que é o capítulo que vai falar sobre felicidade, que traz os meus estudos sobre felicidade, incluindo a visita que eu fiz há alguns anos atrás ao país chamado Butão, que é o país que tem a felicidade interna bruta, um país que decidiu medir a felicidade do seu povo. Então eu também trago isso aqui, sobre ser feliz. E o que o dinheiro tem de relacionamento com a felicidade? Né? A frase muito bonita da música Amor para Recomeçar, da banda não, né? Do Frejá, que diz: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo dono de quem.
Essa frase, muito bonita, está aqui no livro que eu lancei em 2016. O livro O Inédito Viável, Finanças Pessoais, Dinheiro Caro, Filosofia Barata. Por que dinheiro caro, filosofia barata? Porque dinheiro é difícil de conseguir. Agora, filosofia barata, né, é o que não falta para tentar arrancar de você dinheiro. Esse livro, inclusive, tem prefácio do Gustavo Cerbasi, né, que é o papa das finanças no Brasil. É uma obra bem curtinha, bem prática para você ler no dia a dia. Quer ler? Caro, filosofia barata. E depois você pode ler esse aqui, ó, que é esse aqui é a versão 4.0 desse aqui, porque esse aqui tá num outro patamar de livro, né? Esse aqui é outra história. Esse aqui é um livro prático, pro dia a dia, para você tirar dúvidas. Esse aqui é para você refletir sobre a vida. Esse aqui é muito mais... é outra pegada, outra pegada.